Olá, vamos ao nosso vídeo da semana e hoje eu quero falar sobre um tema que me bateu aí, que eu acho importante a gente ter bem claro. Eu já falei muitas vezes de independência financeira, tem vídeos e se fala bastante, mas mais especificamente a gente pode falar isso em outras palavras. Então vamos falar de uma coisa que se diz assim: como viver de rendas e aí com fundos imobiliários. Tá? Então, especificamente, uma parte da carteira trabalhando com fundos imobiliários. O que é isso? Como é que faz? Quais as vantagens, desvantagens? Então, essa é a ideia do vídeo de hoje, tá bom? Bom, então, como sempre, né, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, eu sou consultor financeiro, sou educador financeiro e sou também profissional coach, tá? Bom, e nesse início agora, então, te convido para você ir lá conhecer o canal. Te inscreve, aí tem um link para você fazer isso, assino ou toca o vídeo aí para o sino para você ser avisado dos novos vídeos e curta a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. E lá no canal também é importante você dar o seu like e comentar, tá legal? Bem, então vamos lá. Então, o que são fundos imobiliários? Que é essa ideia de como fazer renda, retirar uma parte da renda mensal a partir do momento que você construiu ativos com fundos imobiliários. Tá? Essa é a ideia, você vai construir ativos com fundos imobiliários. Tem muita gente fazendo isso. Claro, aqui uma ressalva. Tá? Já para começar, você não vai pegar todo o seu dinheiro mensal que você está guardando, a sua poupança, e vai colocar só em fundos imobiliários. Não, você tem que fazer aquele caminho de ter a reserva de emergência, você tem os seus projetos de vida, guarda um pouquinho lá, mas aquilo que é para longo prazo, vê bem, longo prazo, que é mais de 5 anos no mínimo, ou mais de 10, que é o ideal, você então vai colocar essa parte para você construir esses ativos, ok? Eu vou mostrar como é que a gente faz isso depois para ilustrar um pouquinho o que eu estou falando. Bem, mas assim, então, especificamente o que são fundos imobiliários? Eu, para mim, defino como sendo uma versão moderna do que era antigamente investimento. Investimento, voltando para o Brasil histórico, tinha duas possibilidades. Ou você investia na poupança, caderneta de poupança, e em alguns momentos da história, olhando bem lá para trás, até foi interessante. Hoje é a última das opções para se guardar dinheiro, para rentabilidade pelo menos. E a outra alternativa de investimento era investir em imóveis, para que no futuro esses imóveis servissem então como uma fonte de renda com os aluguéis, né, e também como patrimônio formado, né, a herança seria então passada para outros, para os filhos, enfim. E muita gente então se dedicou a fazer isso e criaram fortunas em cima de imóveis. Tá? Bom, então o fundo de investimento imobiliário é uma alternativa moderna, na minha concepção, tá? E com vantagens enormes em relação a comprar imóvel. Tá? Bom, eu vou falar também em seguida, eu estou prometendo, mas vai aguardando, vai anotando aí que vai aparecer. Bom, os tipos de fundos imobiliários, então a gente tem que olhar os tipos que eles estão, que existem hoje. Existem os tipos de desenvolvimento, os fundos fundo de desenvolvimento, que é aquele fundo que existe para que seja comprado áreas, terrenos, enfim, para construções, e é um processo, então, de construção até o momento que chegue ao momento de venda. Então, esse é um tipo de fundo. Depois tem os fundos de fundos, ou seja, você vai comprar uma cota de um fundo que participa em outros fundos imobiliários. Tem os fundos de papel, que são, na verdade, uma quantidade, um montante de dinheiro representado pelo laço das CRIs, ou seja, o certificado de recebíveis imobiliários, tá, que os bancos emitem. Então você compra um pedacinho disso, quer dizer, são um volume. O que é um fundo? É uma quantidade enorme de dinheiro em que você tem uma partezinha lá, você compra um pedacinho dele. Tá? Então esses são os fundos então, de papel. E o terceiro fundo, que é o que eu vou me dedicar hoje aqui, que eu considero assim o mais atraente para mim, pelo menos, é os fundos de tijolos. Tá? Então são 4 tipos de fundos. Um parênteses aqui, o que é um fundo? Repetindo, para algumas pessoas isso é meio óbvio, todo mundo já está cansado de saber. Mas um fundo, na verdade, é assim, a gente cita muito o exemplo do condomínio. Você participa, num condomínio é um grupo de pessoas que participam, então, dos benefícios de uma certa área, de um imóvel, enfim, de uma residência. Num fundo, você é uma pessoa que você coloca o seu dinheiro lá, você compra, e esse fundo, então, ele é formado por várias pessoas
que compraram isso. E você então tem um pedacinho, tem um direito a isso aí. Então tem um administrador do fundo, tem toda uma organização e uma regra de funcionamento, tá? Esse é o fundo. Então os 4 fundos a gente viu. E esses fundos então imobiliários, eles se dividem então em segmentos. São vários segmentos. Tá? Então tem um segmento, por exemplo, residencial, segmento de shopping, você pode ser dono de um pedacinho de um shopping, você pode ser dono de um pedacinho de hotéis, de hospitais, de universidades, de que mais? Chama-se galpões logísticas, ou seja, são armazéns, enfim. Tem aí uma quantidade enorme de segmentos de fundo. Você pode escolher isso então e fazer parte depois da sua carteira. Vou mostrar especificamente em seguida o nome específico de um para a gente internalizar isso dentro de um site que é conhecido aí dentro. Tem vários sites para a gente ver isso, mas eu vou ver um especificamente. Tá. Bom, os fundos então de tijolos, que eu falei dos 4 tipos, né? Eles são operados, você pode fazer a compra de um fundo de uma forma bem simples, mas tem que passar por um processo. Que processo é esse? Primeiro, você precisa ter uma conta bancária, né? Tem uma conta bancária para fazer a movimentação e para receber os rendimentos, os dividendos mensais na sua conta. Outra coisa que você precisa, senão você não consegue operar, é ter uma conta numa corretora, como se fosse para operar ações. Tá? Cada cota, cada fundo, ou seja, cada fundo tem um código, tá? Um código de acesso. Hoje existem mais de 200 fundos, então é um processo assim de que tem que estudar quais são esses segmentos, ouvir um pouquinho disso que a gente está falando aqui, para poder se posicionar. Tá? Bom, então assim, tem um código, você vai lá na corretora, depois tem a conta corrente no banco, você transfere o dinheiro, você vai fazer a compra e depois segue operando como se fosse operações. Tá? Tem 2 ganhos financeiros importantes no fundo. Sabe qual é? O primeiro deles é o rendimento, tá? É a renda mensal. É como se você recebesse aluguel, né, de um imóvel. Tá? Você então vai ter, pingando na sua conta, todos os meses, um aluguel proporcional a essa cota que você tem. E o segundo ganho é a valorização do patrimônio. É como se você comprasse um imóvel, então imagina que você comprou há um ano atrás, passou 12 meses e hoje ele teve uma variação de X% de valorização. Isso ele incorpora como sendo então o seu patrimônio valorizado. Então 2 ganhos. Tá? O que mais? Bom, vantagens e desvantagens dos fundos. As vantagens são várias, tá? Algumas a gente já falou. Por exemplo, você tem a facilidade de compra e venda, tá? Diferente do imóvel, que você tem que ter um corretor, você tem que esperar que o cliente visite o seu imóvel e etc. Hoje não, você comprando a cota do fundo, só basta ir lá na corretora e fazer a compra e depois vender a mesma coisa, colocar a ordem de venda e vende. Então, é a simplicidade para comprar. Você tem, então, como eu falei anteriormente, né, foi a valorização do patrimônio e o rendimento mensal, que você pode retirar como uma sua renda passiva para usar na composição das suas necessidades. Bom, que mais? Você tem liquidez, a liquidez é razoavelmente boa se você é sempre boa, ou seja, em 2, 3 dias você tem dinheiro na conta, ou seja, quer vender, você vende rápido, tá? Exceto algumas situações que pode acontecer de um fundo de desenvolvimento, por exemplo, que chegar na fase final e aí demora um pouquinho para você, então, daqui a pouco vender as suas cotas, mas não é o caso, a gente está falando de fundo de tijolo, tá? Liquidez é boa, é fácil de vender, de comprar, você tem uma minimização do risco de investimento, porque você pode escolher, ao invés de você comprar um imóvel, que você fica com o risco desse imóvel se desvalorizar e você alugar e esse imóvel ficar um tempo sem conseguir ter outra pessoa para alugar no lugar do anterior que saiu, etc. Você tem aqui a vantagem que você pode diversificar. Você pode ter, então, um imóvel, vários imóveis, tá? Em vários prédios, em várias cidades, em vários segmentos. Então, você diversifica o seu risco. Tá? Essa é uma grande vantagem. Bom, e como eu falei, é a possibilidade de renda extra como um aluguel. Desvantagens. Tudo na vida tem sempre os 2 lados, né?
do lado, dois lados da moeda. A desvantagem é que tem o risco da volatilidade, ou seja, você pode não se sentir à vontade com o movimento de oscilações, que isso acontece porque ele é um produto de renda variável e você tem que pensar nele a longo prazo, como eu falei no início. Tá? Então, ele tem a volatilidade com a desvantagem. Quem gosta de ter uma certa estabilidade, não é um produto para se comprar. Tá? Bom, risco da vacância, que eu falei um pouco do aluguel. Por exemplo, você pode então ter um prédio, né, que ele tenha lá uma quantidade de salas ou enfim de apartamentos que você não consegue vender ou alugar, e isso então, no caso do aluguel, vai fazer com que você tenha um rendimento menor. Tá? Então, isso pode acontecer em algum momento. Risco de inadimplência, das pessoas não pagarem, é outro risco, então essa é uma desvantagem. E os riscos, então, menos prováveis são aqueles riscos acidentais. Por exemplo, houve uma inundação por perto, houve um incêndio daquele imóvel. Mas como você está diversificado, isso também se minimiza. Para quem que é recomendado? Repetindo um pouco o que eu falei. Então, vamos lá. É recomendado para prazos de 5 anos, melhor seria de mais de 10 anos, tá? E assim, e você não sacar esses rendimentos no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Você reaplicar esses rendimentos para que você, mais rápido, forme os ativos, tá? Bom, e como construir então, como construir um fundo? Basicamente isso aí é um processo como se fosse construir um prédio. Então, aos poucos você vai colocando lá um tijolinho, que é a sua poupança. Tá? E para que isso? Para viver de renda no futuro ou chegar ao estado de independência financeira que a gente usa também como nomenclatura. Bom, e no mais, tá? Não é para concentrar 100% do seu dinheiro numa renda variável, ele é para diversificar uma carteira. Bom, como fazer então uma carteira para viver de rendas, tá? Vamos imaginar que você vai querer ter uma renda de R$1.000 por mês, tá? Bom, o que você precisa fazer então? Vamos imaginar que se é R$1.000 por mês, vou fazer a conta aqui, R$1.000 por mês, em 12 meses você tem então uma renda de 12 mil, tá? 12 mil. Vamos imaginar que os juros sejam de 6% ao ano, tá? Que essa cota vai estar tendo de rendimento. Aí tem uma continha para fazer que esses 6 você vai dividir por 100 e você vai ter 0,06, que é um coeficiente. Se você dividir o 12 mil, esse 12 mil por 0,06, você vai chegar então ao patrimônio de R$200 mil. Então, R$200 mil é o valor que você precisa acumular para ter R$1.000 por mês, tá? Pronto. Isso aqui é a forma de você fazer a conta e saber, então, achar o patrimônio para ser formado se você quer R$1.000. Bom, então você vai investir todos os meses R$1.000 e, claro que essa taxa aqui é simbólica, tá? E até chegar nesse valor. Quando você chegar nesse valor, você atingiu o estado em que você vai, então, receber de rendimento, vamos imaginar que seja uma média de um período. Bom, e adicionalmente a isso, só para matar alguma curiosidade, mas como é que eu chego a esses R$200 mil? Como é que eu faço isso? Quanto que eu tenho que guardar por mês? Essa é uma pergunta que muitas pessoas podem estar perguntando. Bom, se você guardar R$200 por mês, tá? A essa taxa você vai levar 30 anos. Se você guardar R$500, você vai levar 18 anos. Bom, então isso é uma questão de modulação. É uma conta financeira para fazer com essa taxa de juros e considerando o valor que você guarda, tá? Então você encontra lá os R$200 mil. Bom, uma curiosidade, tá, do famoso R$1 milhão, se você tiver a intenção de acumular R$1 milhão, aqui esquecendo um pouquinho o raciocínio do fundo, mas R$1 milhão, usando o raciocínio de fazer a conta em termos de acumulação. R$1.000 com a taxa de 6%, tá? Você precisaria, para chegar a R$1 milhão, tá, guardar 2.184 pelo período, se você fizer isso pelo período de 20 anos. Só para ter uma ideia, uma ilustração de como é que é um processo de acumulação, tá? Mas isso é no geral, ok? Bom, agora para a gente fazer uma coisa mais ilustrativa, eu vou mostrar
aqui, vou sair do ar e vou mostrar para você ali na tela do computador um site onde que nós visualizamos um fundo, tá? E vou mostrar algumas coisas como curiosidades antes de encerrar o vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Então agora eu vou escolher, como eu falei, eu saí, voltei agora aqui, vou mostrar para você aqui na tela do computador, peguei um fundo dos mais de 200 que existem, tá? E usei aqui, estou usando aqui o Funds Explorer, que é um site que ajuda a gente a fazer análise e eu quero mostrar então, através dele, tem um outro que eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje, os dois links que você pode depois lá procurar e pesquisar, é bem interessante. Você fazer alguns exercícios. Mas aqui, essa letrinha aqui em cima é o KNRI 11, tá? Isso não é recomendação de compra, viu, pessoal? Isso aqui é só para saber que é um fundo que existe aí, tá? Então nós vamos olhar ele aqui, alguns pontos principais dentro do que eu falei, ilustrando, tá? Imagina, o que ele está dizendo aqui? Tá? Ele está dizendo aqui, nessa primeira linha, que ele tem um último rendimento foi R$ 0,74, ele está rendendo o dividend yield, que é a rentabilidade mês, né, que é o quanto que ele rendeu por cento em relação à cota, tá? E 0,47, tá? Então, eu vou mais adiante aqui e vou baixar aqui, vou ver um pouco mais sobre o que representa esse fundo. Ele vai mostrar aqui que ele, um gráfico da cotação, das oscilações dele, então ele está crescente desde novembro de 2008, e chega aqui em setembro, aqui, deu uma quedinha aqui e tal. Então, essas são aquilo que eu falei de oscilações, né? Daqui para cá, enfim, ele faz esses movimentos. Bom, seguindo um pouquinho, tá? Aqui tem informações básicas que não vou ler agora, obviamente, porque o tempo é bastante curto. Ele é um fundo aqui é importante saber que é de uma gestão ativa, ou seja, tem um gestor que está lá trabalhando para que ele seja mais eficiente e sempre esteja com uma melhor rentabilidade, enfim, melhor posicionado. A taxa de administração 1,25 ao ano que você vai pagar, tá? Então, essa é uma informação. O que mais? Deixa eu passar aqui. Proventos por cota, nós já falamos ali. Bom, vamos baixando aqui, você vai baixando lá, vai fazendo o seu exercício e vai visualizar. Aqui uma simulação dele com um valor maior, valor patrimonial, tá? Um gráfico mostrando também a movimentação. Então, aqui, continuando, você vai ver quais os ativos que o seu fundo está comprando. Então, aqui nesse exemplo aqui, na sua tela, você enxerga aí que tem 18 ativos em 3 estados. Então, isso está representado, então, a coisa da diversificação, tá? Você tem o estado de São Paulo, com a maior parte dos imóveis, depois tem uma parte no Rio de Janeiro, outra em Minas Gerais. Está aí, 18 ativos. Então, está diversificado, você corre menos risco se você fosse comprar um imóvel, por exemplo. Imagina você pegar 500 mil reais, acumulou 500 mil reais, vai comprar um imóvel e vai alugar, né? Provavelmente você vai correr mais riscos do que ter esses 500 mil aplicado num fundo com várias, um pouquinho em cada imóvel, em cada bem, cada ativo, né? Bem, então esse é a diversificação. Um outro ponto importante é o que a gente chama da vacância, né? Se os imóveis estão alugados ou não. Então, nesse gráfico aqui a gente vê claramente que é uma situação positiva. E aqui, repetindo, eu não estou recomendando que seja para comprar esse fundo, viu? É só uma ideia, isso aqui é um indicador importante, tá? E mostrando que tem um site que dá para a gente estudar bem isso mais a fundo e com calma. Mas assim, no azul mostra que a ocupação física ela está plena ali, né? E o azul claro, o azul escuro mostra que a vacância é pequena. E aí por aí vai. E a ocupação financeira, em laranja, também está plena. Então, ele está mostrando que nesse quesito aqui, você está bem servido em termos de risco muito pequeno, tá? Bom, no mais, tem uma série de informações, tem os outros fundos relacionados para você verificar e estudar, tá? Isso tem que ser com muita calma. E aqui também tem antes os comunicados que esse fundo emitiu, então para você se manter atualizado sobre o que está acontecendo, tudo que está acontecendo em relação aos seus imóveis, você tem um relatório para acompanhar, tá? Bem, então esse foi uma degustação aqui do como é que a gente pode olhar especificamente o fundo e dar uma ideia de por onde nós andarmos aí nessa construção de uma carteira de fundos imobiliários, tá? Bom, tem muita informação aí no mercado, né? Essa aqui foi só como eu falei, um aperitivo, tá bom? Bem, no mais, então, assim, nós vamos para a conclusão, tá? Só fazendo algumas observações nessa conclusão, que é o seguinte, você
Nesse momento, então, chegou a informação para você de que você tem uma alternativa de ganhar dinheiro com imóveis sem ser dono de imóveis, tá? Tem muitas vantagens, tá? O rendimento ele não tem imposto de renda. O rendimento por exemplo, de um aluguel, você paga 27%, no rendimento de um fundo você é isento, então aí tem uma brutal diferença. Você tem, claro que tem que cuidar dessas questões que eu falei durante essa apresentação, e fundos são excelentes, então, na minha concepção. Mas antes você tem que ter a sua reserva de emergência, para não sair gastando direto o seu dinheiro em coisas de risco, né? Porque fundo é risco, é renda variável e a longo prazo, tá? Use apenas uma parte do seu capital e saiba então que é a longo prazo, é isso, tá? O que mais? Basicamente era isso, tá? Sobre o fundo de investimento como uma grande alternativa para montar carteira para quem pensa longo prazo, tá? E viver de rendas, que é o objetivo final no longo prazo, que é uma construção. Ou para quem já tem imóveis que são imóveis alugados, para pensar em talvez vender e comprar fundos de imobiliários, tá bom? Bom, era isso por hoje, então. Espero que tenha sido útil e importante para você se posicionar em termos do seu planejamento financeiro. E até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!